Então, galera, tudo tranquilo? Sereno, bonito na fita, saudável, como sempre, tempos pandêmicos, tem sempre perguntar pela saúde, né? Primeiro lugar, sempre. Tá afim de mais quântica? Então toma essa aula, cara. Por quê? Nós já fizemos a distribuição de Maxwell Boltzmann. Nós já fizemos a distribuição de Fermi-Dirac. Só falta esse danado aqui, ó. Distribuição de Bose-Einstein. Mas não preocupa não. O pior já passou, que era a distribuição de Fermi-Dirac. Então, só para a gente recordar o que a gente fez aí, nós fizemos isso tudo aí. Você vai ver os links aí, ó, vai estar em algum lugar aí, ó, o link das aulas passadas para você recordar. Recordar é viver, né? A distribuição do Maxwell Boltzmann, que foi a mais trabalhosa até agora, né? A gente vai vendo como que as coisas vão formando o mar de Fermi, Fermi-C, né? O bolsão de Fermi, eu gosto de chamar de bolsão de Fermi. Então, nós vimos o comportamento, né, da ligação atômica para condutores, nós vimos o comportamento para isolantes, né, faltou um S aqui nesse isolante, hein, danado, isolantes. E nós vimos a nossa famigerada distribuição de Fermi-Dirac obedecendo essa equação aí. Agora, quer saber como é que vai ser a equação de Bose-Einstein? Simples, queridão, queridonas, ou queridax, né? Porque agora tem que botar uma coisa assim que não faça referência ao gênero. Essa distribuição aqui é chamada distribuição de Bose-Einstein. O que a distribuição de Bose-Einstein tem de especial? Bom, o Einstein, juntamente com o Bose, eles previram em 1925 que a uma temperatura bem baixa, tá, a gente pode ter um condensado, um novo estado da matéria, um estado chamado estado Bose-Einstein. Eu só quero lembrar uma coisa, na distribuição de Fermi-Dirac é uma partícula indistinguível e ela obedece o princípio de exclusão de Pauli. Aqui não, tá? Então que fique bem claro, não obedece Pauli. Por quê? Porque essas partículas aqui, elas têm um comportamento especial apenas a temperaturas baixíssimas. Então, em 1925, Bose e Einstein previram isso. Em 1995, veja bem, eles conseguiram fazer com que rubídio, deixa eu só escrever aqui, rubídio de número atômico 85, chegasse a uma temperatura de aproximadamente aproximadamente 10 a menos 9 Kelvin. Tá? 1 nanokelvin, alguma coisa. Não, mas alguns nanokelvins. Tá? Isso é uma temperatura muito baixa. Esses caras eram finlandeses, foi um trio, na verdade. Eu até peguei o nome deles aqui. O cara chama Cornell, o outro chama Weiman, ou Weiman, eu acho que é Weiman, e o outro Kettle, com 2 T's, Tull. Finlandeses, tá? Por conseguir reproduzir essa temperatura baixa e pegar e simplesmente condensar, que eu acho que o verbo certo é esse mesmo, condensar para um estado Bose-Einstein, eles ganharam em 2001 o Nobel. Então o Nobel de 2001 foi para esse trio aí porque eles conseguiram isso. Mas o que ele tem de especial? A distribuição de Bose-Einstein, ela segue essa equação aqui, ó. Vou anotar ela de vez, como que eu sempre tenho feito. A distribuição de energia para um condensado de Bose-Einstein que não obedece o princípio de exclusão de Pauli, ele é dado por 1 sobre E elevado a Ezão, a energia, dividido por kT menos 1. Tá? Então, essa é a função de distribuição para um condensado de Bose-Einstein. O que isso quer dizer? Esse menos 1 aí, que vocês estão vendo, é simplesmente para dizer que ele não obedece o princípio de exclusão de Pauli. Esse cara aqui, ó, ele não obedece Pauli. Tá? E essas partículas são bosônicas. Tá? São bósons.
Beleza? Lembra lá no início quando eu falei, olha, as partículas básicas geralmente se distribuem entre férmions e bósons. Beleza? As partículas bosônicas não obedecem ao princípio de exclusão de Pauli. Exemplos de bóson: fóton. E o famigerado bóson de Higgs, que foi descoberto aí há pouco tempo atrás também, né, que é o que eles costumam chamar de goddamn particle, ou seja, essa maldita partícula que eles nunca acharam. Tem nada a ver com partícula de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Hein? Mas, enfim. O que ele tem de especial nessa distribuição de Bose-Einstein? Já que ele não obedece o princípio de Pauli, ele fala o seguinte: se eu tiver um nível inicial, n igual a 1, deixa eu só trocar a cor dessa canetinha, porque escrever de roxo o tempo todo vai ficar difícil. Ele não tem limites de ocupação nesse nível. Como assim, Fernando? Ele não tem limite. Se eu tenho esse nível 1 aqui e ele está ocupado por bósons, eu não vou colocar elétrons, mas uma partícula bosônica aqui, com que cor que eu vou, hein? Tô igual aquela música, igual de verdinho. Se ele está aqui com um bóson aqui, ó, tá? Ele pode ter vários bósons ocupando o mesmo nível, tá? Sempre. Beleza? Então, ele pode ter vários bósons no nível mais energético, no estado mais energético. Beleza? Mas qualquer variaçãozinha, ou seja, eu consigo isso a uma temperatura de 0 Kelvin, basicamente. Na verdade, 0 Kelvin não, 10 a menos 9 Kelvin, né? 1 nanokelvin. Porque qualquer outra temperatura, qualquer outra variação energética, os caras pirulitam para cima. Os caras saem desse estado. Por isso foi tão difícil comprovar esse estado da matéria. Foi tão difícil chegar numa temperatura, apenas numa temperatura baixa como essa, que a gente consegue, com sucesso, um quinto estado da matéria. Por quê? A gente sabia dos 3 estados básicos: sólido, líquido, gasoso, plasmático, que é o quarto, e agora o estado de Bose-Einstein. Beleza, pessoal? Nós vamos parar por aqui. Isso foi basicamente um teaser, né? Para a gente poder depois colocar umas equações mais bonitinhas aí. Bonitinha nada, filho. Para a gente colocar mais coisas aí para a gente fazer essa distribuição. Então, com essas 3 partes de hoje, nós vimos a distribuição de Maxwell-Boltzmann, que é uma partícula distinguível, tá? Elétrons, nêutrons, prótons e por aí vai. Nós vimos a distribuição de Fermi-Dirac, que são partículas indistinguíveis, porém obedecem o princípio de exclusão de Pauli. E acabamos de ver agora a distribuição de Bose-Einstein, que também são indistinguíveis, assim como a distribuição de Fermi-Dirac, porém elas não obedecem o princípio de exclusão de Pauli. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço para todo mundo aí. Que vocês tenham pesadelos quânticos ou sonhos quânticos, ou seja lá, depende do ponto de vista, né? Afinal, o gato pode estar vivo ou morto mesmo. Só não esquece, meu filho, de dar um clique no sininho, dar aquele joinha no vídeo, se inscrever no canal, senão esse diabo desse gato vai te arranhar de noite aí pelo pé. Beleza? Um forte abraço e estamos aí.